Olá, eu sou a Luane. E eu sou a Laura, e esse é o podcast das Jovens Místicas. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens nem tão místicas. Como vocês já sabem, nessa temporada estamos falando sobre cada uma das casas astrológicas. E vocês também já sabem que temos um episódio especial chamado Astro Express aqui no perfil, que te ensina como fazer o seu mapa astral do zero, além de alguns conceitos iniciais de astrologia. Aproveita, pega sua mandala e vem com a gente. Abrindo a casa. E no episódio anterior, a gente falou sobre a casa 3 do mapa astral, né, que está associada à nossa mente, aos pensamentos, aprendizado, como a gente articula as nossas ideias, né, e fala principalmente sobre a nossa comunicação com nós mesmas e com os outros. Já hoje, a conversa então é sobre a nossa casa 4, também conhecida como fundo do céu. Então, essa é uma casa angular, ou seja, uma das 4 casas mais importantes do nosso mapa. Ela representa, né, ali a nossa ancestralidade, o nosso conceito de família e de lar. Pode dar dicas também sobre como foi a nossa infância e até sobre a nossa figura materna ou paterna, né? A figura que tivesse sido aí mais presente na vida de cada um. A casa 4 também representa a nossa ascendência, raízes emocionais, aquela sensação de pertencimento e a nossa base psíquica. É o ponto mais profundo do nosso mapa astral, que nos sustenta, sabe? Sim, entender qual signo a gente tem nessa casa pode ser uma forma, inclusive, de identificar gatilhos emocionais, quais linguagens de afeto nos fazem sentir mais acolhidas e amadas, e até qual estilo de vida pode ser o nosso ideal. Lembrando que as casas angulares são ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu. Elas basicamente representam quem somos, de onde viemos, com quem nos relacionamos e para onde vamos. Tem uma explicação específica sobre isso no Astro Express também, hein? E aí, vamos nos aprofundar um pouco mais na casa 4? Todas com mapas em mãos? Vamos conferir então qual signo está na casa 4. Para quem fez o mapa no astro.com, é só procurar a linha vertical ali, mais forte da mandala, onde está escrito IC, bem pequenininho. E daí vem qual signo essa casa 4 corta. É sobre ela que nós vamos falar hoje. Bom, e a gente só quer lembrar aqui que nós somos entusiastas, né, de astrologia, a gente acaba estudando de uma forma mais independente, mas nós não somos astrólogas profissionais, a gente não trabalha com isso, né, nem temos uma formação profissional mesmo. Por isso que a nossa ideia aqui é propor reflexões com base nas casas astrológicas de uma forma super simples, né, a gente não está entrando em nada mais complexo aqui, falando de planetas regentes, de aspectos que planetas formam, nem nada disso. A gente só quer que esse signo que você tem em cada uma das casas te ajude a organizar melhor essa área da sua vida, até estabelecer algumas metas aí para esse ano, né? Então a ideia é propor essa conversa mais de autoconhecimento, compartilhando as nossas histórias pessoais também e sugerindo, né, a astrologia como essa ferramenta que pode te ajudar a se entender melhor e organizar a sua vida de acordo com as casas astrológicas. E agora a gente vai dar alguns exemplos de signos na casa 4. A gente sempre pega um signo de cada um dos elementos, então um signo de fogo, terra, água e ar, para dar exemplos aqui para vocês, e como isso pode se manifestar, né, em diferentes mapas, mas se a gente não falar do signo que você tem na casa 4, você já sabe, né? É só ler a descrição do episódio aqui no Spotify ou no YouTube, que vai ter uma descrição de cada um dos signos nessa casa 4. Então, vamos lá? Quem tem câncer na casa 4 pode ter vivido uma infância de muito afeto e conexão emocional. A mãe ou a figura materna dessa pessoa provavelmente foi super cuidadora, sabe? Aquela mãe bem protetora, coruja. Câncer é o regente da casa 4, então aqui ele brilha, né? Ele traz todas as características cancerianas de acolhimento, afeto, nutrição, tanto para sua família quanto para o seu lar. Aliás, fica a dica de dar uma olhada de onde fica a lua no seu mapa astral. Como a Lua ela é regente de Câncer, ela pode influenciar bastante essa configuração. Quem tem Câncer na casa 4 normalmente é bem apegada à família, pode demorar mais para sair da casa dos pais, sabe? Ou procurar, quando adulta, ter aquela casa bem acolhedora. Mas também precisa tomar cuidado, né, com certos casos de família aí, ou com ter criado uma certa concha para se proteger do mundo. É importante tomar cuidado para não idealizar demais o passado e nem carregadores antigas desnecessárias. Bom, e agora dando um exemplo, né, de um signo de ar na casa 4, quem tem Libra nessa casa
pode então ter tido uma infância, né, bem harmoniosa, equilibrada. Claro, né, gente, como a gente comentou, é sempre importante buscar ali no seu mapa onde você tem um planeta regente dessa casa, então o regente de Libra é Vênus, mas a gente não quer complicar aqui. Então, voltando para quem tem Libra na casa 4. Então, a sua família, ou em especial a sua mãe mesmo, né, que é a sua figura materna, pode representar bem essa energia libriana, né? Então pode ser uma mãe muito bonita, muito estilosa, que gosta de se cuidar, né, e que passa para você essa sensação de equilíbrio e sensação de porto seguro mesmo, sabe? Então, desde a infância, quem tem Libra na 4 pode ter aprendido, inclusive, a valorizar aquelas boas aparências. Então, que quer mascarar um pouco os conflitos, quer fingir que eles não acontecem, etc. E pode, inclusive, ter aprendido isso com a mãe. Então, só é importante lembrar, quem tem Libra na 4, que alguns conflitos e alguns problemas fazem parte da vida, todo mundo tem, tá? É só para não idealizar isso demais, porque esse pode ser um dos desafios de quem tem Libra na 4. Idealizar um pouco demais essa vida particular, querendo que seja tudo sempre muito perfeito, equilibrado, pacífico, e muitas vezes algumas coisas podem acabar acontecendo, né? Mas quem tem Libra na 4 pode ter uma certa dificuldade até de morar sozinho, até de sair da casa dos pais para morar sozinho, porque Libra fala, né, de relacionamento, de uma vida compartilhada, a dois. Pode ter essa dificuldade de se ver sozinho numa casa só sua, ou pode ser aquela pessoa que sempre vai ficar ali convidando pessoas para estarem na sua casa, então sejam amigos ou familiares mesmo, né? E para finalizar aí, quem tem Libra na 4 também pode desejar ter uma casa mesmo, né, o seu lar, seu casa física, bem decorada, bem organizada, bem bonita, né? E o lar dessa pessoa realmente precisa transmitir essa sensação de paz e de harmonia. Quem tem Virgem na casa 4, provavelmente tem uma mãe ou uma figura materna, né, que representa essa energia bem prática, bem trabalhadora, que demonstra ali o amor através de atos de serviço, arrumando a casa, cuidando da saúde. Sabe aquela mãe assim que quando você vê, ela já fez? É uma mãe com uma energia aí virginiana muito forte. Mas também traz esse perfeccionismo, né? Então essa pessoa pode ter crescido aí aprendendo que cada coisa tem o seu lugar, enfim, que tudo precisa estar sempre limpo, tudo sempre super organizado. Então é importante buscar um equilíbrio para não ficar muito obcecada com limpeza e tarefas domésticas. É claro que esse cuidado com o lar é importantíssimo, faz bem para nossa saúde física e mental, inclusive, mas sempre num limite saudável, né? Assim, é uma pessoa que às vezes ela pode ter aquela sensação de culpa se ela não estiver limpando e arrumando a casa, porque ela cresceu ouvindo a mãe dela falando que ela tinha que fazer isso. Também, quem tem Virgem na casa 4 pode ter uma tendência a racionalizar as emoções familiares, né? Querer consertar a rotina da casa o tempo todo. Então, quem tem esse posicionamento muitas vezes prefere morar sozinha ou ter o seu próprio espaço resguardado, dentro da casa. Então, se é uma casa compartilhada, ela tem o quarto dela ou um cômodo dela que só ela vai, tipo o santuário dela dentro da casa, que nada vai sair do controle do jeito que ela quer. Já justamente para controlar totalmente, como eu falei, a organização e não ter a bagunça alheia. Então é uma pessoa que deseja uma casa muito funcional, muito arejada, limpa, pode gostar de ter plantas e até uma horta. O lar dessa pessoa precisa ter uma sensação de pureza, saúde e, assim, perfeição, sabe? Bem legal. E agora dando um exemplo de fogo aqui na casa 4, né, então vamos dar o exemplo de Sagitário na 4. Então quem tem esse posicionamento pode ter tido uma infância até com uma sensação de liberdade, assim, sabe, uma sensação de que tinha menos limites até para essa criança do que para as outras crianças, por exemplo. Pode representar então, né, que você tem uma família, uma mãe muito bem-humorada, né, um lar que tem esse clima aí de festa, que sempre está recebendo pessoas, sempre estão acontecendo festas ali dentro, ou até uma família bem expressiva, que fala alto, que é animada, enfim. E, de novo, claro que vai depender de onde você tem o regente ali de Sagitário, que é Júpiter no seu mapa, né. Mas, quem tem Sagitário nessa casa 4 também pode ter um lado mais filosófico e associado à fé, assim, que pode ter sido incentivado pela família, principalmente pela mãe. Então eles podem ter incentivado, né, que você estude, que você viaje, justamente para ter uma visão de mundo mais ampla, que é algo que Sagitário adora, né. Então, como a casa 4 também fala da nossa casa física, né, do nosso lar, o Sagitário aí pode falar muito de viagens, né, então pode ter sido tanto uma família que viajou muito, se mudou bastante, às vezes pode até ter sido uma família nômade, sabe, essas famílias bem, inovadoras, diferentonas, enfim. Então quem tem Sagitário na casa 4, como também fala da casa que a gente quer ter, né, quando a gente sair da casa dos pais,
Pode ser uma pessoa que queira ir viajar pelo mundo, de explorar, aquela tipo de pessoa que acha que quer fazer o mundo a sua casa, sabe, não necessariamente quer ter uma casa física, mas que acha que já tá em casa aí viajando pelo mundão. Pode ter essa vontade de ser da cidade de Natal, enfim, inclusive até do seu país. Um ponto de atenção para quem tem esse posicionamento é que às vezes pode ter a sensação de não pertencimento a lugar nenhum, né, totalmente a lugar nenhum, então pode ter uma certa dificuldades até em criar raízes, ou até uma tendência a fugir de alguns conflitos emocionais aí buscando estar sempre em movimento, buscando estar sempre em lugares diferentes, né. Mas pode indicar, né, o desejo de uma casa bem grande, uma casa ampla, que tenha sempre muita alegria, muitas cores, né, e convidando aí muitas pessoas também para estarem nessa casa. Isso é super importante para quem tem esse posicionamento. Devaneios cósmicos. Muito bem, começando então o nosso quadro com o nome mais votado por vocês na nossa enquete. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que votou. E, como sempre, vamos começar com uma frase que a gente entende como uma chave aí para começarmos a conversa. Bom, e a frase que a gente selecionou para hoje é, abre aspas, "Se não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos", fecha aspas. Essa frase é da Maya Angelou e a gente acha que ela tem tudo a ver aí com os temas da Casa 4. Porque como a Lu explicou, né, no início do episódio, a Casa 4, ela também é conhecida como fundo do céu, ela é uma casa angular, né, uma das casas angulares do mapa. Então ela é uma das 4 casas mais importantes aí do nosso mapa astral. E esse eixo formado entre fundo do céu, que é a casa 4, e meio do céu, que é a casa 10, ele é um eixo oposto e complementar. E ele fala muito dessa relação realmente da onde a gente veio, né, que seria a casa 4, e para onde a gente vai, que seria essa casa 10. Então existe uma analogia bem bonita que compara o fundo do céu, né, essa casa 4, às raízes de uma árvore, e o meio do céu, a casa 10, né, que é oposta à casa 4, ao topo dessa árvore. E para uma árvore crescer, ela precisa de raízes fortes, né? Costuma-se dizer que a altura, né, que a gente pode alcançar no mundo está relacionada à profundidade das nossas raízes. Ou seja, a casa 4, que representa essas raízes, tem uma importância extrema, não só na nossa infância, na nossa família de origem, mas também para dar para a gente essa base da onde a gente pode chegar, né. Com certeza. Sabemos que temas familiares, né, coisas ligadas ao lar, infância, figura materna, podem ser aí mais sensíveis para algumas pessoas e provavelmente a maioria das pessoas que está ouvindo já é adulta, né, passou pela infância, saiu da casa dos pais ou até da cidade que cresceu. Mas mesmo quando não estamos nesses ambientes, ainda podemos carregar dores, padrões, histórias que começaram lá atrás. Então, para a gente ter mais clareza sobre quem a gente é e sobre aonde a gente quer chegar, né, muitas vezes é importante olhar com carinho para essas raízes e para tudo que a casa 4 representa. Como disse Lia Luft, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, vamos mergulhar um pouquinho em reflexões sobre essa casa, Laura? Vamos sim. Bom, eu tenho Capricórnio, né, na casa 4, e eu estava até pensando, né, como que a energia capricorniana se manifestou nessa área da minha vida, né, que fala sobre a infância, sobre a figura materna, sobre a nossa casa, e já se manifestou de uma forma super literal, porque a minha mãe é capricorniana, na verdade tanto a minha mãe quanto o meu pai são capricornianos, então mais literal do que isso, acho difícil. Mas eu estava pensando, assim, no meu ambiente da minha casa mesmo, assim, na minha infância. E às vezes Capricórnio é associado até a uma certa frieza, né, algo assim, e eu não senti isso na minha infância, acho que pelo contrário, minha mãe é uma mãezona mesmo. Também, né, justifica aí que ela tem um câncer como ascendente, mas enfim, não vamos entrar nesses Ah. detalhes. Mas eu estava pensando sobre isso, e Capricórnio fala também um pouquinho de uma certa responsabilidade, de até pessoas mais velhas, né. E como eu comentei com vocês até no episódio anterior da casa 3, eu tenho 2 irmãos, mas eles são bem mais velhos que eu. Então eles moraram na nossa casa em alguns momentos, mas eles já saíram de casa quando eu era muito criança, né. Então eu vivi maior parte da minha vida, da minha infância, como se eu fosse, entre aspas, uma filha única, porque eu morava sozinha com os meus pais. Então eu ouvia muitos assuntos de adultos ali deles, sabe. Eu acho que eu acabei sendo uma criança que eu amadureci um pouco antes até do tempo, do que talvez se eu tivesse tido irmãos da mesma idade, assim, porque eu brincava muito com crianças na escola,
ou com os meus primos nos finais de semana, mas de segunda a sexta, na minha casa mesmo, eu estava ali com os meus pais, né, que eram adultos. Então eu acho que essa energia sempre se manifestou muito, assim, na minha infância, na minha casa, então eu acabei me tornando uma criança, acho que um pouco mais cabeça, um pouco mais madura, um pouco mais responsável também, né, por estar nesse ambiente, é isso, criada por 2 capricornianos, não é mesmo? Mas então eu tinha um ambiente muito meu, assim, eu acho, dentro da minha casa, um espaço que eu brincava muito sozinha, então acabava sendo até uma casa um pouco mais silenciosa, eu acho, do que quem tem vários irmãos da mesma idade, que estão ali brincando e brigando e etcétera, sabe. Mas eu sinto muito isso, assim, nessa energia da minha casa 4. E pra você, Lu, porque você também tem Capricórnio na 4, né, mas as experiências podem ser muito diferentes, né, até porque você tem uma irmã de idade parecida. Como que foi aí pra você? Sim, então, eu tenho a experiência de, né, ter uma irmã mais nova, que vocês já conhecem aí, e eu tive uma infância com muita responsabilidade, sabe. Também tive que amadurecer cedo, vamos dizer, mas por outros motivos. Então, até como eu comentei no episódio 3, né, eu cuidava da minha irmã enquanto meus pais trabalhavam. A gente morava numa cidade diferente da família, não tinha rede de apoio, claro que tinham adultos ali, né, assim, que estavam por perto, né, quando precisava. Teve épocas em que minha mãe pôde pagar, né, uma rede de apoio, um suporte, que eu fui para recreação e coisas do tipo, mas durante, assim, basicamente a minha pré-adolescência e a minha adolescência toda, eu cuidei da minha irmã. Então, assim, todas as tarefas que envolvem o cuidado de uma de uma criança eu fiz, né. Então, assim, eu sempre tive essa questão da responsabilidade muito forte, tanto no sentido de realmente ser responsável por alguém, quanto de ter que cuidar da casa enquanto, né, meus pais estavam fora, e também até, assim, a responsabilidade com horários, com tempo, né, porque aí eram os meus horários e os dela. Tenho também, Capricórnio muito forte no mapa da minha mãe e do meu pai, então, assim, realmente veio muito de infância, sabe. Exemplo, eu ia pra escola e aí eu chegava da escola, almoçava, enfim, teve épocas em que eu cuidava da minha irmã, teve épocas que não, mas independente, antes de pensar em brincar, jogar ligar a TV e tal, eu tinha que estudar por 2 horas, organizar tudo, fazer lição de casa, sempre a obrigação antes, entendeu. Isso fez, inclusive, com que eu crescesse querendo ser muito dona do meu tempo, que foi o que eu falei também, acho que no episódio da casa 2, que pra mim sucesso é você ser dona do seu tempo, assim, porque eu cresci sem ter uma grande liberdade em relação a isso. E é isso, não porque meus pais eram, nossa, mega rígidos, mas porque realmente, eles sempre trabalharam muito, né, Capricórnio aí, então eles sempre acharam muito importante me passar essa disciplina, sabe. Mas aí, Laura, eu vou te fazer uma pergunta aí mais geográfica. Que cidade você nasceu, assim? Onde você cresceu? Você ainda mora na cidade que você nasceu? Spoiler, eu já sei que não. Mas assim, como que é esse senso? Quando que você entendeu que era o momento de sair de casa, morar em outro lugar? A Lu fazendo a pergunta que ela já sabe a resposta, né, mas vamos lá. Eu nasci em Brasília e morei em Brasília, né, com a minha família até os 15 anos de idade. E quando eu tinha 15 anos, a gente se mudou para São Paulo por conta do trabalho do meu pai, então eu me mudei para São Paulo com os meus pais. Então continuei morando com eles. E a casa 4 ela fala muito dessa questão do senso de pertencimento, né. Eu adorava morar em Brasília até então, né, eu era muito novinha quando eu saí daqui, enfim, mas eu queria algumas coisas sem explorar, sabe. Eu via muitas coisas na TV e falava: "Ai, porque em São Paulo, no Rio, é onde tudo acontece no Brasil e etcétera". Eu sempre gostei muito de música, então sempre que eu via, ai, shows de artistas internacionais eram em São Paulo, então sempre tive essa vontade, assim. Mas acho que era uma coisa também muito de criança, né, de ver isso na TV e achar que era super legal, mas fiquei super feliz quando eu me mudei para São Paulo. Mas é isso, me mudei com a minha família, o que também me deu esse senso de pertencimento ali. Eu estava com os meus pais, então eu estava me sentindo em casa. Claro que demorou um tempo para eu me sentir em casa no sentido da escola, no sentido de fazer novas amizades, etc. Mas com o tempo já estava ali super me sentindo paulistana, né? Só que não. Mas eu acho muito engraçado, né, essa questão de quem acaba saindo de casa da cidade, né, onde mora, porque é isso, hoje eu tô visitando aqui meus pais em Brasília. Eu me sinto em casa aqui, mas não totalmente, e eu me sinto em casa em São Paulo também, mas não totalmente. Sempre parece que tem algo faltando, ou sejam pessoas faltando, ou sejam lugares. Então, pra quem sai de casa, acho que
de outra cidade, principalmente de país até, imagino, né, que provavelmente você nunca vai se sentir 100% em casa em lugar nenhum, assim, o que é algo que é delicado, mas que também, né, mostra que você criou raízes ali, você tem carinho por 2 cidades diferentes, por pessoas diferentes. Mas também, né, hoje já adulta, eu saí da casa dos meus pais, né, parei de morar com os meus pais, eu tinha ali em torno de uns 25 anos, e foi algo, assim, difícil pra mim, porque eu sempre fui muito apegada a eles, e nesse momento eles decidiram voltar pra Brasília, e eu continuei em São Paulo, eu trabalhava já, né, em São Paulo, enfim, então decidi ficar em São Paulo muito focada nessa questão da vida profissional mesmo, e não me via voltando pra Brasília. Então, é isso, eu me sentia pertencente a São Paulo, mas aí eu tô aqui visitando eles, quando eu venho pra Brasília também me sinto pertencente aqui, mas não totalmente, assim. Então é sempre essa dicotomia, né, de você se sentir bem num lugar, mas não 100%, assim. E pra você, Lu? Eu também já sei a resposta aí, da onde você nasceu, onde você mora hoje, mas conta um pouquinho aqui pro pessoal e conta pra gente, né, sobre essa questão aí também de pertencimento, onde você se sente mais em casa e como que veio essa sua vontade, né, de sair também da casa dos seus pais. Bom, assim, eu passei a minha primeira infância, né, nasci e fiquei até os 3 anos na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, e eu morava com a minha mãe e com a minha avó. Porque quando, né, minha mãe engravidou, ela morava numa cidade diferente do meu pai, e ela não quis se casar, assim, fazer todo o protocolo, se mudar para São Paulo com ele até ela se formar. Então ela fez questão de ficar mais uns aninhos lá, morando comigo e com a minha avó, e meu pai visitava a gente sempre. Então eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó, né. Quando eu mudei então para São Paulo, né, oficialmente com os meus pais, eu sentia muita falta dela. Então, como eu cresci em São Paulo, eu ia para Avaré para passar férias, né, visitar a família, primos, todos. Eu sentia muito essa sensação de pertencimento com Avaré. Nunca me senti paulistana, sabe, nunca senti que São Paulo era a minha cidade. E eu sempre acalentei essa vontade de voltar para Avaré, até que, como eu disse ali na minha pré-adolescência, adolescência, por uma questão, assim, totalmente financeira mesmo e de segurança, justamente porque, né, estava chegando nesse ponto de a rede de apoio estava pesando muito não ter, eu voltei para Avaré com a minha mãe e com a minha irmã, e meu pai continuou trabalhando em São Paulo. E, nossa, eu estava muito feliz por voltar para Avaré, porque eu falava: "Ai, agora sim, tô no meu lugar de novo, tô nas minhas raízes e tal". E realmente, assim, passei aí a minha adolescência toda aqui, na época de fazer faculdade eu quis ficar aqui, então, assim, estava ali ressignificando também a minha relação, né, tanto com Avaré quanto com São Paulo, porque para uma pessoa que vive também cresce em São Paulo, quando você volta para o interior, você sente falta de muita coisa, né, assim. Não que, nossa, eu super vivia São Paulo, assim, mas, né, facilidades. Tipo assim: "Ai, puxa, queria passear em tal lugar, queria muito poder ir no cinema, queria ir num show", como você falou. Então eu comecei a ir para São Paulo para passear e decidi que quando eu me formasse eu ia voltar. E aí com 20 anos, eu terminei a faculdade e voltei para São Paulo, sozinha, pensando muito no que você falou: "Ai, profissional, vou fazer minha carreira". Quem ouviu o episódio 2 lembra da gente falando o que que a gente achava que era uma carreira de sucesso naquela época, né, millennials. E morei em São Paulo também até um pouco antes da pandemia, quando eu decidi voltar, assim, eu já estava meio cansada dessa loucura, e estava me organizando para voltar para Varé, já um pouco mais estabilizada profissionalmente, financeiramente. Não totalmente, né, gente, mas assim, mais estabilizada. E aí veio pandemia, muita coisa mudou na minha vida, então eu morei em Avaré depois de novo, ali de 2020 até, 2025, 24. Então voltei para São Paulo, mais uma vez por conta do trabalho. E minha vida é assim, quando eu tô em São Paulo, eu fico com vontade de voltar para Avaré, quando eu tô com Avaré, eu percebo que eu sinto falta de muita coisa de São Paulo, então eu não me identifico 100% com nenhum lugar, eu sinto que eu sou metade de cada, mas que talvez eu ainda encontre um outro lugar no mundo que eu desbloqueie aí outros 100%. Mas vamos lá, assim, falando de raízes, né. Tem alguma tradição familiar, alguma coisa que a sua família, que seus pais faziam, e aí quando você saiu de casa você falou: "Não, isso eu quero manter", ou "Quando eu tiver minha família, eu quero fazer igual a eles"? Uhum. É, a Casa 4 fala muito, né, sobre isso, assim.
pensando, acho que é algo que eu sinto muita falta, assim, que eu me sinto muito feliz quando eu estou em Brasília e que a gente faz isso, é realmente os natais, assim, passar os natais junto da família inteira. A família da minha mãe é muito grande, ela tem apenas 9 irmãos, então, assim, imaginem, né, eu tenho muitos tios, tias, primos, primas, então a gente passa o Natal sempre todos juntos, assim, e pra mim o Natal é isso, sabe, aquela festa com a família toda, todo mundo falando alto, todo mundo ali meio que brigando, entre aspas, na hora do amigo secreto que a gente faz aquele amigo que rouba, etcétera. Então eu acho muito divertido, assim. Então já teve ocasiões que eu passei Natal, né, mais com os meus pais, assim, uma família menor, e eu sinto muita falta, acho que disso, assim, talvez, de, encontrar mais a família inteira, de ter esses momentos com uma família maior, porque na minha infância, né, todo fim de semana a gente ia pra casa dos meus avós, eu encontrava os meus primos, etcétera. Então é algo que eu até me preocupo, assim, porque como meus irmãos são muito mais velhos, eu já sou tia, meus sobrinhos já são grandes, então eu penso: "Gente, quando eu tiver filho, se eu tiver filhos, eu vou ter que ter vários, porque eles vão ter que ter essas crianças ali pra brincarem, que provavelmente não vão vir ali dos meus irmãos, né, não vai ter essa rede dos primos como eu tive, etcétera". Eu não sei se isso é exatamente uma tradição, mas a família, né, da minha mãe que mora em Brasília é muito unida e sempre passa esses momentos juntos e eu acho isso muito legal. Eu gostaria muito de ter isso, né, pra minha família. Então, não sei se isso é exatamente uma tradição, tá, não consegui pensar aqui exatamente numa tradição, mas, ai, específica. Eu acho que isso muitas pessoas aí vão se identificar, assim, mas é isso, eu acho que eu sinto falta talvez um pouco desses momentos, assim. E você, Lu, tem alguma tradição específica da sua família, assim, quando você vai pra Avaré, que vocês sempre fazem? E só um disclaimer aqui, eu estava pensando, muito simbólico a gente tá gravando esse episódio sobre a Casa 4, que fala, né, muito da nossa infância, da casa onde a gente nasceu, cresceu. Eu estou em Brasília, a Lu tá em Avaré, a gente tá gravando assíncrona aqui, sendo que nós duas moramos em São Paulo, então eu achei bem simbólico. Nossa, é verdade, gente. Sem planejar, a gente voltou para as nossas cidades de origem para gravar esse episódio. Que incrível. Energias super canalizadas. Super A alinhadas. gente está aqui gravando online. Bom, assim, é o que você falou. Não lembro de uma tradição muito específica, mas acho que a gente acha que tradição familiar são essas coisas que a gente vê nos filmes, sabe? E no fim, Aham. eu acho que é sobre esses pequenos momentos. É sobre esses pequenos hábitos que se preservam ali ao longo dos anos e que depois que a gente sai de casa, a gente sente falta, né. Então assim, eu consigo pensar em 2 coisas que a gente sempre faz, que talvez muita gente que tá ouvindo aí também faz, vou querer saber nos comentários. Uma coisa que meus pais sempre fizeram questão, é que a gente se sentasse à mesa para fazer as refeições, sem televisão, sem celular, para conversar, né, ter um tempo ali de qualidade em família, porque justamente não era sempre que estava todo mundo em casa ao mesmo tempo. E também, assim, finais de semana, geralmente até hoje meu pai faz macarronada com frango, é sempre o prato do domingo, sabe. Então, eu acho legal isso, porque, bem ou mal, cria essa rotina, garante um tempo de qualidade entre todo mundo. Outra coisa que a gente sempre faz é, nos aniversários, quando dá meia-noite, todo mundo se liga ao mesmo tempo ali, e enfim, a gente já começa o dia de aniversário conversando com todos. Mas eu acho que isso é uma coisa bem comum, assim, não acho que é uma coisa que só a minha família faz. Mas assim, de cara, é isso, como você falou, no fundo a gente sente falta desses pequenos momentos, então, eu também sempre fiz questão de passar todos os natais com a minha família, né, de origem, mesmo morando fora, morando com outras pessoas, mas isso sempre foi muito importante pra mim, e é algo que eu pretendo manter. Eh, e falando assim, em outras escolhas, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida, então a gente falou de sair de casa, se mudar, profissional. Você sente que a sua base familiar influenciou muito nas suas decisões ou você sempre foi meio do contra? Eu acho que acaba influenciando, assim, eu acho que não tem muito como, assim, né, a gente, é isso, fugir tanto das nossas raízes, de quem a gente é ali, né, de como fomos criados. É isso, né, esse eixo da casa 4 com a casa 10 também fala muito, né, de como a nossa infância, as nossas raízes, o que a gente viveu nesses primeiros anos podem influenciar outras decisões, né, na nossa vida, até às vezes decisões profissionais, assim.
E eu acho que sim, que a minha família, essa base familiar, exatamente, influenciou sim as minhas escolhas, mas não que eles tenham tentado me pressionar a fazer algo, que eu não queria, mas eu acho que até às vezes algo mais subconsciente, assim, vamos dizer, sabe. Eu sempre vi os meus pais, por exemplo, como pessoas super responsáveis. De novo, eles 2 são capricornianos, e eu tenho, né, esse Capricórnio na minha casa 4. Então, eu sempre agi de uma forma responsável, eles nunca ficaram me pressionando, ai, para ser uma boa aluna na escola, foi algo que eu incorporei ali, eu sempre me esforcei, eu sempre gostei de estudar, e eu sempre fui bem, né. Então quando eu fui, por exemplo, fazer escolhas profissionais, eu acho que eu tinha um pouco isso na minha cabeça de que eu precisava ser responsável, de que eu precisava me sustentar, de que eu precisava ser independente, de que eu precisava trabalhar, né, foram pais trabalhadores ali, então acho que eu nunca tive talvez aquela fase de: "Ai, vou jogar tudo pro alto e não quero fazer nada. Ah, vou esperar cair aqui algo do céu pra mim". Ou até eu acho que eu também eu fui, né, depois quando a gente chegar na casa sobre a carreira dá pra gente contar um pouquinho mais. Mas eu fui, por exemplo, me identificar como uma pessoa mais criativa, né, trabalhando com marketing muito tempo depois, assim. Antes disso eu me via muito isso, como responsável, etcétera, então fiz um curso de administração de empresas. Não porque ninguém me, influenciou a isso, tudo bem que minha mãe fez ADM e o meu pai trabalhava com engenharia, mas eu achava que trabalhar em empresas era uma forma de eu conseguir ter um trabalho bom e que eu pudesse crescer e que eu pudesse daí ter uma estabilidade financeira, sabe. Mas eu acho que foi muito de ver o exemplo deles, não foi algo que eles falaram: "Ai, você tem que fazer faculdade disso ou daquilo, você tem que trabalhar numa empresa, você não pode, né, ter uma outra opção". Mas eu acho que é isso, tem certas coisas que a gente acaba absorvendo por exemplo, né, e eu acho que acabou me influenciando, assim, nesse sentido. Mas e pra você, Lu, né, que também tem Capricórnio nessa casa e que a gente já sabe que você fez, né, escolhas profissionais diferentes também. Como você acha que te influenciou, né, essa sua base familiar aí? Bom, nesse caso também, acho que temos uma experiência parecida. Como eu já falei outras vezes aqui, minha mãe é professora e ela é uma professora, assim, por vocação mesmo, sabe. Minha mãe criança, adolescente, ela ensinava as pessoas a lerem, escreverem os nomes, enfim. Então ela realmente sempre quis ser professora e nunca cogitou outra coisa. O meu pai, né, já era ali mais para o lado da tecnologia, então meu pai se formou, né, em computação ali quando nem existia internet do jeito que a gente conhece hoje. Então meu pai sempre trouxe isso, assim, de uma coisa mais tech, mais vanguardista. Mas eu sempre fui muito, interessada, assim, por arte, por coisas criativas, eu sempre gostei de escrever, de cantar, né, leonina, né, gente. Então, assim, sempre gostei de me envolver com essas coisas, e os meus pais sempre incentivaram muito isso, sabe. Eu acho que se eu tivesse tido pais que falassem assim: "Não, você tem que fazer algo mais produtivo com o seu tempo", sei lá. Então, justamente, eu falei pra vocês aí, né, eu tive muitas responsabilidades, mas no tempo que era meu, assim, meus pais sempre, né, me incentivavam realmente pra dar vazão a quem eu era e sempre respeitaram muito, eu acho, minha personalidade, sabe. Então, conforme eu fui crescendo, assim, naturalmente vendo, a minha mãe professora e o meu pai trabalhando com tecnologia, mas numa instituição educacional, esse ambiente escolar sempre foi muito familiar para mim, né, até acho que eu falei também. Tô fazendo aqui o recap, gente, para ir costurando os assuntos dos episódios anteriores, tá. Mas eu falei também que, enfim, eu não tinha muitas referências do corporativo, nisso eu sou diferente da Laura. O meu primeiro, vamos dizer, caminho profissional foi trabalhar com tecnologia, porque eu fiz uma formação em programação, seguindo meu pai. E aí eu vi que eu gostava, mas que ainda não era algo que eu queria, assim, fazer todos os dias. Depois a minha segunda opção foi fazer letras e, né, fui com a intenção ali de trabalhar com comunicação, nem tanto dar aulas, mas acabei gostando muito da sala de aula. Depois vim para o marketing, que é onde estou agora com a Laura, mas, e aí realmente eu fiz, né, no marketing eu fiz essa transição para o corporativo, que é realmente o que paga minhas contas, mas eu ainda sinto que o lado acadêmico, né, docente, me chama muito. E assim, não foi uma influência, justamente, ninguém virou e falou assim: "Ah, Luane, seja professora igual a gente". Mas também, assim, eles não vieram e falaram assim: "Nossa, Luane, não seja professora", né. Pelo contrário, quando eu desisti, assim, eu literalmente
eu passei no vestibular, mas eu desisti de fazer, né, uma faculdade de tecnologia para fazer letras e dos meus pais eu sempre tive um apoio incondicional, sabe. O que eu escolhesse eles iam me apoiar, mas eu já ouvi de outras pessoas ali ao redor que: "Nossa, não acredito, você tá deixando trabalhar com TI, que você vai ganhar dinheiro para dar aula", sabe. Então assim, acho que eu sofri uma influência positiva de ter visto bons exemplos, de ter visto a minha mãe gostar muito do que ela fazia, né, o meu pai se engajar muito com o conhecimento, meu pai é muito intelectual, assim, sabe. Tanto que agora ele tá fazendo uma segunda graduação para ser professor de história. Então, assim, minha irmã professora de arte, não adianta, nós somos uma família de professores, mas em nenhum momento eu fui pressionada a isso, sabe. Mas enfim, falei bastante. Não, uau, mas que demais, né, e você pegou o exemplo dos 2, né, do seu pai com tecnologia, fez essa formação em programação, e da sua mãe, né, fazendo aí letras e depois dando aula. E hoje você ainda tem esse lado, né, porque a gente trabalha com marketing, mas numa empresa de tecnologia, então isso ainda segue aí presente na sua vida, muito legal. Que é isso, né, como você falou, tanto eu quanto você, nossos pais não obrigaram a gente, entre aspas: "Ai, façam isso, sigam o nosso caminho", mas é isso, eu acho que os exemplos que a gente acaba vendo próximos da gente, eles acabam inconscientemente formando um pouco o nosso senso de: "Ai, é isso que eu posso fazer, é assim que o mundo Uhum, é, ou são essas as possibilidades que eu tenho", né, porque são as pessoas mais próximas ali que a gente acaba vendo. Então, pra gente ver que tem outras possibilidades além ou etcétera, eu acho que, na minha visão, pelo menos, a gente acaba vendo isso um pouco mais maduro. Talvez não na hora da gente escolher a nossa faculdade exatamente quando a gente tem ali 18 anos. Que é isso, hoje eu escolheria uma faculdade diferente, hoje eu faria um marketing, uma publicidade, até eu faria algo um pouquinho mais criativo do que eu fiz, né, mas eu acho que você segue com essa sua paixão aí por letras, talvez você né, continuaria fazendo a mesma escolha. Mas assim, a gente tá entrando num spoiler aí de uma casa 10, né, que não não é a casa 4, mas é isso, a nossa base influencia muito essas nossas decisões. É, e assim, eu acabei não falando antes, mas antes de voltar, vamos dizer, para o meu caminho original, eu quebrei totalmente o padrão, assim, então eu era a única no mercado corporativo, ouvindo dos meus pais que eu tinha que fazer um concurso público, porque, né, os pais, ainda mais pais ali com Capricórnio forte, então assim, eu fui muito aí que tá, eu fui muito incentivada a prestar concurso público e eu não quis, eu empreendi, fui empreender. Então assim, eu me desviei muito, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi, testei para acabar vendo que o que eu realmente gostava é o que já estava ali. E é isso, né, no episódio de carreira da Casa 10, nossa, a gente vai retomar esse assunto também, com certeza. Com certeza. Eh, mas e você aí que está ouvindo a gente? Você se identificou com alguma coisa que a gente falou, ou não? Você teve uma história completamente diferente, uma família completamente diferente? Qual o signo que está na sua casa 4? Não esquece de deixar um comentário aqui, tá, aqui no episódio mesmo, ou nas nossas redes sociais, para a gente continuar essa conversa, né, para não ficarmos só eu e a Laura aqui falando, mas a gente adora ler os comentários, conhecer vocês, então engajem aí com a gente, tá? Estamos todas entre amigas aqui. Dicas astrais. E vamos lá, né, começar o nosso quadro das dicas astrais. Primeiro a gente queria agradecer vocês, a gente está super feliz, né, que vocês têm engajado aí com os nossos episódios e com os nossos conteúdos nas redes sociais, principalmente com as nossas indicações, né. E para quem ainda não está seguindo as nossas redes, fica aí a dica, jovens.místicas no Instagram e TikTok. Mas sempre depois que a gente publica o episódio, alguns dias depois, a gente faz uma publicação compilando todas as dicas astrais que a gente tá dando aqui, às vezes até com mais detalhes, ou às vezes você ouviu o episódio, sei lá, estava dirigindo, estava fazendo outra coisa, não conseguiu anotar a dica, mas ficou interessada, só ir no nosso nas nossas páginas que você vai achar as dicas certinhas ali, tá bom? Podem ali consultar, salvar, compartilhar com outras amigas que vocês acham que vão gostar das dicas também, enfim. Podem voltar nesse conteúdo sempre que vocês quiserem. Então vamos lá começar com as nossas dicas, Lu? Vamos, e a nossa primeira dica então será, vamos lá, depois de falarmos de família, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, terapia. Bom, terapia, né, assim, eu acho que ajuda muito a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente quer ir.
Tanto pensando, assim, em padrões que a gente tem, que às vezes a gente não percebe, que influenciam no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, perceber coisas boas, ressignificar também, né, às vezes alguns episódios da nossa infância, adolescência, enfim. Terapia é maravilhoso para todo mundo, né. Eu fiz, 2 abordagens diferentes. Eu comecei fazendo a psicologia sistêmica, que ela foca muito nas relações e no contexto. Então ela não olha a pessoa individualmente, ela olha a pessoa como parte de um sistema, parte de uma família, um grupo social. Tudo que você leva para terapia sistêmica é entendido como algo que você está vivendo, mas que tem uma influência de quem está ao seu redor e também de como você influencia o ambiente ao seu redor. Depois eu fui para a psicologia da Gestalt, né. A psicologia Gestalt, ela foca no aqui e agora. Tem uma ideia ali de que o todo, ele é diferente da soma das partes. Então na terapia psicologia, né, da Gestalt, assim, a gente sempre começa a falar do que a gente está vivendo no presente, de como a gente percebe esse ambiente ao nosso redor e de como a gente se responsabiliza pelas escolhas que a gente faz que levaram a isso. Então ela olha mais para a experiência, que é trazida naquele momento e vai construindo a partir disso. Ambas as abordagens são ótimas, e eu sei que existem outras muito boas, né, tem a terapia, cognitiva, comportamental, que acredito que seja um pouco mais comum, assim, eu conheço muita gente que gosta muito. Tem muitas áreas da psicologia que podem ajudar, a própria psicanálise, né, que não é uma ciência da psicologia, mas também ela é complementar e ela traz vários insights. Acho que o importante mesmo é a gente buscar se conhecer, independente da ferramenta que a gente use para isso. E você, Laura, já fez terapia? Já sim, gente, eu acho que, olha, é uma das coisas que eu queria que todo mundo tivesse acesso. Eu acho que a gente ia se tornar pessoas muito melhores, acho que o mundo evoluiria muito mais, porque é isso, eu acho que a terapia é uma ferramenta incrível pra gente se autoconhecer, entender os padrões ali que a gente tem, a forma que a gente se comporta, enfim. Então quem, né, puder, tiver esse privilégio de poder fazer a terapia é sempre a nossa primeira indicação, principalmente, né, para assuntos relacionados à casa 4, que a gente sabe que podem ser um pouquinho mais sensíveis, esses assuntos familiares, enfim. Mas diferente de você, Lu, eu não sei que abordagem era da minha terapia. Acho que a psicóloga nunca chegou a comentar comigo, ou se comentou no início, quando a gente começou o tratamento e eu não me atentei. Mas enfim, é algo que com certeza pode ajudar todo mundo aí. Como a casa 4, né, fala justamente das questões familiares, da relação com mãe, com figuras maternas, inclusive pode até falar da relação, né, com avós, é algo que a gente não abordou tão profundamente. A Lu comentou um pouquinho ali da saudade que ela sentia da avó dela quando ela se mudou de Avaré, mas é uma casa que também fala sobre isso. Algo que a gente gostaria de indicar para vocês, porém, né, com um asterisco aí, que acredito que não seja para todo mundo e que é isso, não é uma forma de terapia, né, na verdade ela é uma, falam que é uma técnica terapêutica, mas que ela acaba até sendo bem criticada por psicólogos, então é isso. Busquem entender mais sobre, antes de vocês de fato irem fazer, mas é uma técnica que eu já fiz e eu gostei muito, que se chama constelação familiar. Acredito que, como todo mundo que tá aqui provavelmente gosta, né, dessas questões um pouco mais, entre aspas, místicas, já devem ter ouvido falar. Então essa técnica ela busca, né, identificar e talvez até, entre aspas, resolver alguns conflitos familiares, tentando identificar padrões ocultos que são passados de geração para geração, né. Então podem ter questões aí que foram passadas dos nossos avós para os nossos pais, para nossas mães e foram passados pra gente, etcétera. E é uma forma ali de comportamento da família, enfim. Então ela traz ali algumas representações visuais que podem ser bonecos, por exemplo, podem ser, existem até constelações em grupo, que você seleciona pessoas para representarem quem era sua mãe, quem era o seu pai, etcétera. Então essa prática ela, né, acredita que através dessas representações ela pode restabelecer o equilíbrio ali naquele sistema familiar. Mas é isso, não é uma forma, oficial de terapia, vamos dizer, que a psicologia, enfim, aceita. Então tem que tomar um certo cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, que fazem as constelações sentem como se elas mesmas estivessem sendo responsabilizadas por questões que não são delas, ou que não começaram com elas, ou que elas foram vítimas daquilo. Então tem que tomar um cuidado, mas é isso. Quando eu fiz para uma questão específica, eu senti que foi super legal pra mim. Mas é isso, é uma sessão que acontece em um dia, né, gente. E em um dia a gente não vai curar todos os nossos traumas ali que a gente tem, todas as questões que a gente tem. Então, não substitui, por exemplo, uma terapia.
mas eu acho que pode ser uma técnica complementar que pode ajudar algumas pessoas. É isso, não acho que é para todo mundo, mas fica aí a dica. Sim, e inclusive, eu já fiz também constelação familiar por indicação da minha psicóloga sistêmica. Na verdade, ela mesma fez, mas ela fez um contexto completamente diferente para mim. Eu acredito que como um ponto de partida, ajuda muito. Para mim, ajudou muito a entender, assim, o que que era o meu papel de filha, o que que era o meu papel de irmã, o que que era meu papel de neta, sabe. Eu acho que ajuda sim. Mas é isso, Isso é procure super legal, sempre, porque né. muitas vezes se inverte, né, esses papéis se invertem ali no sistema familiar, então realmente essa questão do papel é super importante. Então, eu acredito que você fazendo com um bom profissional, alguém de confiança, bem recomendado, e como você falou, como uma técnica complementar, pode ajudar muito mesmo. É, acho que fica só esse adendo, né, gente, busquem profissionais que vocês conheçam pessoas que já foram, que possam recomendar para vocês. Acho que isso com certeza já vai ajudar ali a você ter uma experiência mais positiva. Tanto para a constelação que a gente está falando, como para a terapia que eu falei antes, né. Também existem muitos maus psicólogos, né, assim, não é qualquer psicólogo que vai, né, ser bom para você. Então também na verdade, como toda profissão, né, gente, ainda mais envolvendo, assim, saúde mental, questões emocionais, né, tente sempre procurar indicações, boas indicações. É isso, assim, se alguém precisar, quiser trocar inclusive indicação de profissionais disso nos comentários, acho que a gente pode se ajudar. Vamos espairecer, falamos de assuntos tão profundos hoje, né. Então vou indicar aqui um filme que trata esse assunto com muita leveza, com bom humor, com música, assim, enfim, um filme pra gente fechar com chave de ouro esse tema. Eu sei que a Laura vai ter uma indicação aí também muito boa. Então assim, pra gente trazer um pouco mais de leveza pra nossa casa 4, eu vou indicar o filme Mamma Mia, é um filme musical. Maravilhoso, tem uma continuação também que, por incrível que pareça, é boa, porque normalmente quando o primeiro filme é muito bom, a continuação decepciona, mas o Mamma Mia 2 também é muito bom. Eu vou contar mais ou menos aqui a sinopse pra vocês, tá. Muitas já devem ter assistido, contem aí pra gente também. Esse filme se passa numa ilha grega e tem uma hoteleira, né, uma dona de um hotel ali, uma pousada na verdade, uma coisa bem simples, que ela tá preparando o casamento da filha. Só que a filha, o sonho dela é ser levada ao altar pelo pai. E aí ela fica pressionando a vida toda, ela pergunta: "Mãe, quem que é meu pai? Quem que é meu pai?" E a mãe dela não fala. Na verdade, a mãe dela fala: "Eu não tenho muita certeza de quem é o seu pai". Foram 3 hóspedes diferentes que eu conheci aqui que, né, que estavam ali no momento muito próximo. Então o que que ela faz? Ela vai atrás do diário da mãe dela, pra descobrir os nomes desses 3 caras, e ela resolve convidar os 3 para o casamento de surpresa. E o filme se desenrola a partir daí, assim, maravilhoso, os atores todos gente, assim, a mãe dela é a Meryl Streep, sabe. Então assim, um dos pais dela é o Colin Firth. Então é um filme que, assim, só pelo elenco já vale a pena assistir. Tem o plus, né, assim, o bônus de que todas as músicas do filme, a trilha sonora inteira é do ABBA. Então, assim, imagina um filme com esses atores, numa ilha grega, com elementos de casamento, que quem não gosta de um filme com casamento, e músicas do ABBA. E aí é que tá a questão, né, assim, eu contando parece que é um filme sobre pais, mas na verdade o filme fala muito mais da relação dela com a mãe dela. E aí, quando esses 3 caras chegam para o casamento, ela vai entender a história da mãe dela com cada um, e enfim, é muito bonita, assim, é um filme muito leve, muito gostoso, legal para chamar uma amiga para assistir junto, sabe. Enfim, Mamma Mia, fica aí a minha indicação de hoje. Adorei. Preciso assistir Mamma Mia, que a Lu tá indignada que eu nunca assisti, mas vou assistir agora, né, com essa indicação dela. E eu também queria indicar um filme super leve aqui pra gente finalizar, que eu também entendo que tem tudo a ver com esses temas da casa 4, né, que fala muito, não só da relação, assim, com a família, mas também fala muito da ancestralidade, e que é super leve, que é a Moana, né. Então, imagino que muitas pessoas aí já devam ter assistido, né, essa animação da Disney. Às vezes a gente acha que filme infantil é tudo: "Ah, é bobinho, é só para distrair as crianças", mas quando a gente é adulto e a gente assiste eles, a gente vê que tem tantos significados ali, né, super profundos nesses filmes. Acredito que vocês já devam conhecer, mas vou contar aqui uma breve sinopse da Moana.
Então ela é, né, uma jovem aí que ela vive num lugar lindo, numa ilha chamada Motonui, na Oceania. E essa ilha, enfim, desde pequenininha ela brinca ali no mar, ela sente essa forte ligação, e ela é filha do chefe, né, dessa tribo ali, mas que proíbe que todo mundo ultrapasse os limites dos recifes, né, que fecham a ilha, vamos dizer assim, ninguém pode passar além disso, porque eles acham que o oceano é super perigoso. Mas depois de um tempo, a ilha ali que ela mora, né, começa a sofrer com algumas questões, então os peixes começam a desaparecer, as plantações param de crescer, etc. Então a Moana, ela descobre, né, ali através da sua avó, inclusive, que conta para ela, que isso que está atrapalhando eles ali, está se espalhando pelo oceano por conta de um acontecimento super antigo, né, que foi que o semideus Maui roubou o coração da deusa Tefiti, que era responsável por criar vida ali, e tudo isso gerou esse desequilíbrio na natureza. Então a Moana, ela decide ali com muita coragem, né, eh, quebrar essa regra que era estabelecida de que ela não poderia passar dos recifes, ela passa isso sozinha, e o filme todo vai contando essa jornada dela, né, tentando ali, reestabelecer esse equilíbrio, ela se encontra com o mal e etcétera. E ele fala muito, né, dessa questão da ancestralidade, porque no final a Moana acaba descobrindo, né, que o povo dela era formado antigamente por grandes navegadores, né, e que foi uma tradição que acabou sendo esquecida ali ao longo do tempo. Então, quando ela foi se reconectando com essas histórias, né, esses ensinamentos ancestrais, ela acaba encontrando a verdadeira identidade dela e também aprende, né, que ela pode liderar e que isso também pode significar honrar essa história, essas raízes da sua cultura. Então, enfim, é um filme que é isso, é super leve, super legal, mas tem esse significado super profundo aí atrás, e que é isso, quem também tem filhos pode assistir em conjunto com os filhos, então acho que é super bacana para vocês. Ai, Moana é muito fofo, gente. Assistam. E é a opção, para crianças também, né. Então se você tem crianças aí na família, é um ótimo filme para assistir junto. Namastê ou vai se Então agora vamos para o nosso quadro de encerramento, mais uma vez com uma história nossa, dessa vez sobre a casa 4. Mas nós estamos esperando as histórias de vocês, hein. Mandem como DM lá no Instagram, podem contar aqui por comentário mesmo no episódio, né, porque a ideia é que a gente diversifique aqui um pouco as histórias. Bom, hoje eu que vou contar aqui uma história relacionada à minha casa 4. Como eu comentei com vocês, né, a minha casa 4 é em Capricórnio, e um dos assuntos que a casa 4 fala, que a gente acabou não se aprofundando muito nele no bloco dos devaneios cósmicos, né, no nosso bloco de reflexões, é que a casa 4 fala sobre a nossa casa física, né, sobre aonde a gente mora. E como eu comentei com vocês, né, tenho pais capricornianos, minha mãe capricorniana, então eu sempre morei numa casa, gente, organizada. Minha casa nunca foi desorganizada, sempre morei numa casa super organizada, super limpa. Ela, enfim, sempre foi uma dona de casa excelente. E, inclusive, uma das questões que a gente mais discutia, assim, quando eu era mais adolescente, era que meu quarto era uma zona, que meu quarto estava bagunçado. Então, eu nunca me considerei, eu, Laura, uma pessoa organizada, né? Porque eu sempre recebi esse feedback de que meu quarto era uma bagunça. E eu realmente não me considero, no geral, uma pessoa, nossa, super organizadinha, super certinha com isso. Mas é isso, eu sempre morei num ambiente organizado, limpo e certinho, sabe? Então, às vezes eu estava em casa, né, quando eu morava com os meus pais, tomando uma água, sei lá, levei meu copo de água, deixei na sala, voltei pro meu quarto, depois fui na sala pegar meu copo de água, ele tinha sumido, que a mãe, ué, você largou o seu copo de água no meio da sala, assim, do nada? Então eu sempre vivi muito dessa forma. E quando eu saí da casa dos meus pais, eu não fui morar sozinha, eu fui dividir apartamento com 2 colegas que eu não conhecia, antes da gente morar juntas. E, enfim, no começo eu estava, né, obviamente, super animada, ia ter ali meu primeiro gostinho de uma independência, né. Eu morava num apartamento que tinham 3 quartos, então cada uma tinha o seu próprio quarto, e a mais velha, né, ela tinha um quarto que tinha uma suíte. E eu e a outra menina, a gente dividia o banheiro que tinha no apartamento, nós 2 juntas. Daí quando eu comecei a morar com elas, eu fui vendo como essa questão de organização e limpeza é muito particular a cada casa, não é mesmo? E assim, todo mundo era jovem, todo mundo trabalhava fora, realmente ninguém ali tinha muito tempo para ficar tendo aquele zelo com a casa, vamos dizer. Mas eu, que, né, que sempre fui muito bagunceira no meu quarto, comecei a ver como isso me incomodava, tanto no meu quarto quanto na casa. Então eu comecei a me tornar mais organizada ali com o meu quarto, etc. E ao longo do tempo vivendo ali,
a gente tinha, por exemplo, a gente dividia, né, todas as contas e a gente contratava uma moça para limpar o apartamento uma vez por semana. E ela ia, por exemplo, às quartas-feiras. E eu reparava que desde segunda-feira ninguém mais lavava a louça. Isso começava a me dar um desespero, mas um desespero que eu via, tipo assim, qualquer coisa que eu ia fazer, eu via aquela louça na pia, eu falava, meu Deus. E assim, sempre que eu ouvi na minha casa era, se fica a louça muito tempo na pia, dá bicho. E aí isso começava a já me corroer, assim, eu falava, meu Deus, vai ter bicho na minha casa. Mas assim, eu também falava, não vou lavar essa louça inteira porque metade disso aqui não é meu, sabe? Então ficava muito aquela questão de, essa responsabilidade é minha em partes, mas não é 100% e eu queria que elas fizessem. E aí com essa outra colega que a gente dividia o banheiro também, eu também sempre sentia que eu era a única que tirava o lixinho do banheiro, que às vezes eu ia no banheiro e o lixo tava tipo assim, explodindo e ela não tirava, sabe? Então eu ficava muito pé da vida com isso. De novo, eu também era nova, sabe? Eu acho que eu poderia ter, em alguns momentos, lidado com a situação diferente, poderia ter chamado ela pra conversar e falado, oi, fulana, então, essa semana eu retirei o lixo X vezes. Você retirou algum dia? Não, então vamos começar a dividir isso melhor, né? Eu até falando aí dicas do livro que eu dei de dica no episódio 3 do Comunicação Não Violenta, né? Ao invés de eu falar, eu sempre tô tirando lixo, eu poderia ter falado dessa forma com ela, tentado resolver isso. Eu nunca abri isso pra elas de que tava me incomodando, mas me incomodava muito, assim. É a forma que eu ficava brava, eu ficava meio, tipo, sem falar meio com elas, assim, muito bem, ia pro meu quarto, me fechava e tava pé da vida, sabe? E aí depois, né, que a gente amadurece, a gente vê, cara, às vezes pra elas isso nem era o problema, às vezes na casa dela era assim que elas foram criadas, às vezes, enfim, pra mim nunca foi o correto, e eu com Capricórnio na 4, né, sempre acho que, tipo, o correto, entre aspas, é a minha verdade e que todo mundo sabe disso, né? Sendo que, não, somos pessoas diferentes e cada um tem sua perspectiva. Mas, enfim, teve um belo dia que estávamos lá, eu estava me arrumando para ir pro trabalho, elas já tinham saído da casa, saí do meu quarto para ir ao banheiro e tinha o quê? No caminho entre o meu quarto e o banheiro? Uma barata. E eu assim, gente, tenho pavor de barata. Não sei se a barata foi realmente porque tinham essas questões da louça e do lixo e etc na casa. Eu acho que tinham, na verdade, dedetizado o prédio, mas eu fiquei desesperada. E assim, é isso, eu tenho morro de medo de barata. O que que eu fiz? Fui ligar para o zelador e falei, pelo amor de Deus, você pode vir aqui matar uma barata pra mim? Que eu preciso ir ao banheiro pra eu sair da minha casa, eu não consigo, porque essa barata está no meu caminho. E aí quando ele foi super bonzinho, matou a barata, e realmente a barata já estava meio tonta, sabe, assim, ela deveria ter detetizado o apartamento e ela foi pra lá, não foi nada relacionado à limpeza em si. Mas eu já falei: "Tá vendo essa casa suja, e ninguém joga o lixo e nã-nã-nã", e fiquei achando que era sobre isso. Mas aí que eu fui me tocar e falei: "Gente, eu estou me tornando a minha mãe, eu estou me tornando os meus pais, eu quero que a minha casa seja limpa e organizadinha sempre". Então é isso, é muito engraçado, porque é algo que eu nunca me considerei da minha personalidade, ser uma pessoa organizada e super, neurótica de limpeza ou nada do tipo, mas quando eu fui me ver morando, né, em outro apartamento, em outro lugar, que era a minha casa, minha nova casa, e que essa casa não estava nesses padrões que eu estava acostumada de organização e de limpeza, eu vi como isso me incomodava. Então é isso, né, é muito engraçado como o signo que a gente tem na nossa casa 4 também reflete muito na casa que a gente quer ter. Então hoje que eu moro sozinha, eu também quero que a minha casa sempre seja organizada, sempre seja limpa. Hoje, obviamente, eu tenho todo o controle disso, né, eu tô morando sozinha, não divido com ninguém, enfim, então eu consigo deixar a casa da forma que eu gosto. Mas é isso, é muito engraçado como certas coisas que eu também aprendi do ambiente da onde eu vim, mas que refletem até na casa que eu quero ter, né, assim. Mas enfim, minha história é essa. E me conta aí, Lu, como que você reagiria nessa situação, né? Que você falaria aí para as minhas colegas? Um namastê ou um vai se? Vai se colegas de apartamento da Laura, com muito carinho hoje, da nossa maturidade. Mas, ai, cara, eu já passei por algo parecido, assim, não envolvia baratas, mas envolvia limpeza de lugares compartilhados. E, nossa, é muito difícil você ser a pessoa que tá ali tentando cuidar e você percebe que você tá sozinha, que só você se importa, que só você, né, tem a carga mental ali de ver o que precisa ser feito. Então, nesse caso, assim, eu consigo compartilhar muito da raiva que você passou ali, porque eu também teria sentido. Então, hoje eu vou mandar um vai se Boa, boa, Lu. ah, Obrigada por se compadecer aí com a minha história, com a minha raiva. É isso, hoje eu acho que eu teria lidado de uma forma diferente, daria para alinhar as coisas melhor, mas, né, faz parte aí da imaturidade também. exatamente, é isso. Hoje a gente consegue olhar para
todas as envolvidas e mandar um namastê, meninas. Olha, vamos conversar. Mas, cara, a primeira experiência, acho que é isso, né? Cada um tem uma referência muito diferente do que é cuidar de uma casa. Mas eu não sei, acho que todo mundo que sai para dividir apartamento já passou por algum episódio desse, em alguma proporção. Ou você foi a pessoa, né, que que deixou mais trabalho ali para coleguinha. Vamos ver, se tiverem histórias sobre isso, a gente vai adorar saber nos comentários, hein, gente. Bom, conta também qual foi a sua reação, o que que você responderia. E nós vamos ficando por aqui, mas no próximo episódio falaremos sobre uma casa que eu pessoalmente gosto muito, que é a casa 5. A casa 5 do nosso mapa astral fala sobre hobbies, romances, criatividade, como que a gente se expressa e se coloca no mundo e como que a gente busca o nosso prazer pessoal. Então, não vamos perder essa, hein, gente? Esperamos por vocês aqui. É isso, gente. Super obrigada pela companhia de vocês, por terem escutado esse episódio. Sigam nos acompanhando, tanto no Instagram quanto no TikTok, no @jovens.místicas, e até a próxima.